Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E nesse vídeo aqui eu quero te contar mais algumas informações passadas pelo técnico Renato Portaluppi em entrevista para o Chico Garcia na Bandeirantes, no jogo aberto da Band com Renata Foi e Denilson. A situação, vou contextualizar, foi a seguinte. Renato foi com a delegação para São Paulo jogar contra o Palmeiras. Lá, o treinador deu duas entrevistas. Uma para Placar, que vai sair uma matéria especial na revista com ele, e a outra para o Chico. Essa entrevista teve 24 minutos e 25 segundos pro Chico na íntegra, mas é óbvio que a Band não vai colocar em TV aberta algo tão longo, não é uma situação, se faz uma entrevista e pega os melhores momentos. O Chico, espertamente, colocou a íntegra no seu canal e a gente pôde ver. Eu já fiz um resumo aqui de algumas questões sobre negociações, ele falando e bastante otimista com o Michael, dizendo que só falta abrir a janela e tudo mais. O Chico botou a íntegra, eu vi mais algumas partes que eu ainda não tinha recebido informações e aqui eu quero reproduzir para vocês. Mas é óbvio, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário o link para tu ir lá no canal de Chico Garcia, gremista assumido que toda hora fala do tricolor e que tu vai poder assistir toda a entrevista. Aqui eu vou te fazer um resumo das principais informações, combinado? Gente, a primeira questão. Renato confirmando que conversou com o Soares para tratar sobre as questões de bater pênalti. E ele conversou e disse pro Soares, Soares, olha só, tu bateu 5, errou 3 e os dois que tinham que entrar, entraram, né? Inclusive um na decisão do Campeonato Gaúcho. Mas que, cara, vamos dar uma preservada? Vamos fazer o seguinte, por enquanto coloca o Cristaldo, e agora o Cristaldo é o batedor oficial, mas quando assim, um jogo que a partida já tá decidida, já passou um tempinho, tu bate, faz o gol, recupera a confiança e volta a ser o batedor do Grêmio, o batedor oficial, beleza? Eu vou te preservar. E ele, de acordo, falou 2 vezes isso. Professor, de acordo, tudo certo. Então o Renato confirmou que teve uma conversa com o Soares para preservá-lo. E até explicou, olha, não é porque é o Soares. Com qualquer jogador tinha que ser feito isso. O cara bateu 5, errou 3. Ah, beleza, os 2 que tinham que entrar, inclusive um na final do Campeonato Gaúcho, entraram. Mas é óbvio, o outro foi no Grenal? Não foi no Grenal. Foi o outro que ele acertou também. Foram 5 pênaltis e tal, e ele acertou o mais importante na decisão do Gauchão. Mas aí agora ele está sendo preservado. Mesmo sendo Soares, qualquer jogador precisa passar por isso. Na sequência, é provável que ele volte a ser o batedor oficial se as coisas ocorrerem assim. Mas Renato contou que o jogador é tão exemplo, mesmo que não faça gols, mesmo que porventura não consiga ajudar com gols, ele é tão exemplo que ele toda a preleção está sendo citado. Renato disse que toda a preleção ele tem que ir lá e citar o cara, dizendo, olha o Soares, o cara é 5º maior goleador do mundo, tá aqui conosco, é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. É exemplo em todos os sentidos e agregou demais no bastidor, em todo o ambiente que existe na arena por isso. Outra questão, Renato também falou sobre reforços. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Michael, mas ele tentou se defender e agora eu até captei uma expressão, dizendo, olha, eu não quis mandar recado pra torcida, citou que é amigo do presidente Guerra, a única coisa que ele tá fazendo é pedindo reforços. Quando ele dá a declaração polêmica lá, pedindo pontas e tal, o presidente já disse que ele foi um pouquinho acima do tom, o Renato só quis dizer o seguinte, ó, eu não quis mandar recado, eu só quis pedir reforços. Se a diretoria vai me dar ou não, aí é uma outra história. E a gente chega no assunto Adriel, que é outro ponto alto aqui, outro ponto de destaque. O Chico pergunta se o assunto está resolvido e Renato garante, está resolvido. Assunto Adriel no Grêmio está resolvido. Ele explicou e contextualizou que a punição tinha que acontecer para frear a bola de neve que estava virando. Punição 1, 2, 3, 4, ele disse, olha, peraí, tu foi punido uma vez, 2, 3 e continuava jogando. Na 4ª vez tu precisa ser punido até para mostrar que tem comando. Mas o Adriel sabe que errou e o Adriel admitiu que errou. E Renato contou que o Adriel foi na sua sala, entrou na sala lá no CT para conversar com o Renato e pedir desculpas porque ele admitiu que estava errado, que ele não estava fazendo as coisas certas. E agora tá tudo zerado, tá tudo certo. Mas Renato garantiu que Adriel vai receber sua oportunidade. Tá no grupo, estava concentrado lá em São Paulo e vai automaticamente receber a chance de jogar se for o caso. Não há mais punição nesse sentido. A única coisa é que o Chapecó assumiu a titularidade e agora é uma questão de cara. Vai esperar. Quando tiver a oportunidade, tu entra e se tu for bem, tu vai ficar. E aí 2 aqui sobre 2 técnicos, 2 assuntos que são um pouco periféricos, não são tão Grêmio, mas que acabam, para mim, fazendo todo sentido. Primeiro,
Renato falando sobre o Luxemburgo e dizendo, olha, o Luxemburgo é um cara que ele gosta, assumiu o Corinthians agora e concordou com a entrevista do Lucha quando ele assumiu o timão, dizendo que futebol mudou pouco. Futebol, na verdade, mudou pouco assim de, uma mudança aqui outra, mas para eles, por exemplo, qual esquema tático novo tem? Não tem. Futebol continua a mesma coisa. A única coisa que mudou na sua visão foram os termos difíceis, as palavras difíceis, que vários outros técnicos estão usando. Ele não gosta, acha que seria muito fácil decorar meia dúzia de palavras difíceis e começar a usar como cartada na entrevista para dizer que sabe de futebol. Não gosta disso. Para ele, futebol é falado do mesmo jeito de antes, para ser entendido pelos jogadores. E o importante é passar a mensagem para os seus jogadores e ele vai continuar do seu jeito. Então, na sua visão, concorda com o Luxemburgo. Futebol não mudou tanto assim. Mudou, esquemas são os mesmos, forma de jogar basicamente a mesma, uma outra alteração ele até admite, mas nada muito forte. O negócio é entender de futebol, ele acha que ele entende e o mais importante, se comunica com o jogador de uma maneira simples. O melhor técnico hoje em atividade no futebol brasileiro, isso foi dito antes da bola rolar, um dia antes do jogo contra o Palmeiras, é Abel Ferreira. Ele gosta muito do Abel, acha que é um bom técnico, é o melhor trabalho hoje no futebol brasileiro e disse, olha, se a CBF, e era a pergunta, se a CBF, o Chico perguntou se a CBF convidasse ele para a seleção, não tem nenhum problema, já mostrou que tem condições, não é nem um pouquinho contra. Mas, Renato explicou, olha, se você me perguntar quem você prefere, um técnico brasileiro ou estrangeiro na seleção, ele, Renato Portaluppi, prefere um brasileiro. Acha que o ideal seria ter um técnico daqui. Mas assim, também não é contra o técnico estrangeiro. Se forem no Abel, tá muito bem servido. O cara já mostrou, já provou que tem condições de comandar uma seleção brasileira. Foi isso que disse Renato. Que aí depois passou por outros assuntos, falou também sobre a sua passagem no Flamengo, disse, olha, eu tive 74% de aproveitamento no Flamengo, com 9 jogadores do departamento médico. Quando ele falou isso, me deu um gatilho. Eu falei, como o Renato tem jogador no DM por onde passa, né? Mas enfim, é uma outra assunto, é uma outra história. Mas tentou se defender, dizendo, gente, só o Jorge Jesus teve um aproveitamento melhor do que ele. Mas nem o aproveitamento de Jorge Jesus serve para muita coisa em alguns casos. E aí citou o Dorival, disse, ó, o Dorival foi lá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Libertadores, a mesma coisa que o Jorge Jesus, na verdade o Jorge Jesus ganhou o Brasileiro e a Libertadores, né, mas ganhou e aí ainda foi mandado embora. Então assim, não tem necessariamente uma lógica no Flamengo e ele tentou se defender por aí. Beleza? Foi basicamente esse o resumo do que disse Renato na entrevista para o Chico Garcia. Mas fica o convite aqui, faz o seguinte, vai lá no canal do Chico, já aproveita e se inscreve. O Chico, na verdade, tem 840 mil inscritos, né? Mas tem muita gente de fora lá, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, os caras lá de cima, porque o Chico é uma estrela nacional, mas fica aqui o convite, é um gremista, se você gosta do Grêmio, o Chico é super imparcial, super tranquilo. Na verdade, agora tá meio enveredou pro lado do Grêmio direto, né? Mas ele é muito ponderado, então mesmo se você é colorado, tá assistindo aqui meu canal, meu vídeo sobre Grêmio, vai lá e segue o Chico Garcia também aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.